Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a apresentação do novo processador da Qualcomm, o Snapdragon 888 Plus, que fará os amantes da jogabilidade voarem mais alto. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Encore, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Encore distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Encore gratuitamente ou vá a Encore.fm para você começar. Durante um dos maiores eventos de tecnologia que está a decorrer neste exato momento em Barcelona, Espanha, o Mobile World Congress, a Qualcomm anuncia o seu novo topo de gama no que diz respeito a processadores e neste caso falamos propriamente do Snapdragon 888 Plus para os amantes não só dos jogos, mas do público em geral que gosta de altas performances. Sabemos que a Qualcomm é sem sombra de dúvida uma referência neste setor, apesar que acaba por vender menos que a sua concorrente, a sua maior concorrente, a MediaTek. Fruto desta, ter uma forte adesão aos média gama e baixa gama principalmente. Mas no que toca a alto desempenho, a alta eficiência energética, a baixo aquecimento, a processamento gráfico e por aí fora, sem grandes dúvidas que a escolha dos consumidores vai sem pensar duas vezes para a Qualcomm. Já há alguns anos, por hábito, a Qualcomm lança duas versões do seu processador. Costuma ser uma versão normal e depois mais tarde a versão Plus, que acaba por ser uma versão turbinada, onde é feita uma espécie de overclock, uns pequenos ajustes, de forma a ela conseguir entregar algo a mais do que o seu irmão mais velho. E foi neste sentido que ela aproveitou agora para apresentar neste evento da MWC este novo processador, onde os grandes destaques são o melhoramento do motor de inteligência artificial e a frequência no processamento que vai agora até o limite máximo de 3 GHz. Este melhoramento no motor de inteligência artificial vai permitir à gigante americana, que está sediada em San Diego, nos Estados Unidos, uma melhoria considerável na sua performance face à geração do 888, onde vai até 20% a mais, o que é um salto significativo e que pode fazer diferença em alguns jogos ou até em processamento de vídeo, se for o caso de edição. De resto, a nível de especificações, em termos gerais, temos o atual GPU Adreno 660, o modem Snapdragon X60 5G, a nível de Wi-Fi já conta com o suporte Wi-Fi 5 passando pelo 6 e terminando no 6E, que é a última geração do Wi-Fi, onde vai permitir altas velocidades nas transferências ou até mesmo em downloads. A nível de tela tem um suporte 4K a 60 Hz e um Quad HD mais a 144 Hz e por fim a litografia ainda é de 5 nm e um Bluetooth é de suporte a 5.2. Se formos mesmo ao detalhe, as diferenças entre o 888 normal e o 888 Plus não são assim tão grandes. A ideia passa mesmo por aumentar as vendas da empresa, por ter duas gerações de processadores e para que esta possa dizer que tem uma geração que entrega algo a mais que a geração anterior, ou neste caso que a outra geração. A versão normal entregava um desempenho máximo de CPU de até 2.84 Hz ou GHz, ao passo que esta agora Plus vai até 3 GHz e isso, sem sombra de dúvida, será um outro ou mesmo grande destaque. Já no motor de inteligência artificial, que é o tal outro destaque que eu ainda há pouco tinha falado, enquanto que a geração anterior entregava 26 TOPS, que é apelidado de Tera Operations per Second,
Esta nova agora entrega 32 tops. Logo, é um aumento significativo no seu funcionamento, tornando-o assim mais inteligente e dando uma melhor resposta àquilo que for necessário ser feito. Por fim, e mesmo para finalizar, como não podia deixar de ser, grandes marcas como a ASUS, a Motorola ou até mesmo a Xiaomi, como é óbvio, já demonstraram total interesse neste novo processador, onde já se prevê que até ao final do terceiro trimestre de 2021 elas irão equipar nos novos dispositivos este novo processador. Lembrando que tanto a ASUS como a Xiaomi são referências no mercado mobile no que diz respeito ao setor gaming. E eu trouxe-vos esta notícia sobre a apresentação deste novo processador da Qualcomm, o Snapdragon 888 Plus, justamente para fazermos uma pergunta e para nos fazer pensar, comparando este assunto ao assunto mobile ou nos smartphones, se é assim que se pode dizer. Porque se uma das grandes, não é polémicas que se pode dizer, mas se um dos grandes debates que temos tido no mundo da tecnologia nos últimos anos é porque é que as marcas têm teimosamente apresentado smartphones de 6 em 6 meses, e salvo erro, não sei se foi a OnePlus que começou com esta história, só se foi a Xiaomi, mas certo que marcas como a Xiaomi, como a OnePlus e salvo erro até a Sony e tantas outras ganharam o hábito de lançar smartphones de 6 em 6 meses. E uma das críticas que tanto os analistas como comentadores da tecnologia e por aí fora levantaram sempre a questão, não só porque é que apresentam smartphones de 6 em 6 meses, sendo que de um lançamento para o outro pouca coisa mudava. E aqui transporta-se essa mesma questão para esta questão dos processadores. Porque é que a Qualcomm lança um processador de 6 em 6 meses, sendo que há uma pouca diferença entre uma geração e outra. Isto é uma pergunta que eu quero fazer a vocês e gostava de saber a vossa opinião. A gente compreende, se a gente nos pusermos no lugar do capital, se a gente pusermos no olhar da visão empresarial, se temos uma empresa para gerir e temos lucros para receber e para pagar a acionistas e por aí fora, ou seja, pondo aquela velha questão que a gente já sabe, conseguimos perceber que a empresa tem que arranjar estratagemas, né? Tem que arranjar estratégias para, ou neste caso, como fazer aumentar as vendas e daí gerar mais lucros, né? E conseguimos perceber isso. Agora, a questão é, será que a única estratégia válida e que pode ser implementada passa por repetir a mesma estratégia ou implementar somente uma única estratégia que passa por pegar num processador e fazê-lo lançar de 6 em 6 meses, sendo que não entrega nada assim de extraordinariamente a mais do que ao outro? Porque, assim, eu na minha opinião isto divide-se em dois pontos de vista. Por um lado, consigo compreender que seja feito ou que seja implementado este tipo de estratégia por parte das empresas. Até como vocês sabem, eu já tive empresa há uns bons anos atrás e sei que quem se coloca no caso empresarial acaba por passar por aquela angústia de saber o que é que eu tenho que fazer para aumentar os lucros da minha empresa, ou seja, o que é que eu tenho que implementar a mais para que eu possa vender a mais do que aquilo que eu já vendi no passado. E às vezes naquela ânsia a gente acaba por cometer erros básicos. E acredito que as empresas são tão pressionadas pelos acionistas que acabam por, sob pressão, ter que implementar este tipo de estratégia para então apresentar os relatórios aos acionistas e dizer assim, olha, aumentámos as vendas e está aqui os lucros, etc, etc. Só que eu coloco também no lugar do consumidor, e aí também é a minha outra opinião, que é, eu não concordo de todo. Eu acho que, apesar da gente saber que a tecnologia anda a velocidade de cruzeiro,
não anda também assim tão rápido que haja uma grande transformação tecnológica de 6 em 6 meses. Ou seja, o que hoje a tecnologia entrega, mesmo à velocidade de cruzeiro que ela anda, certamente daqui a 6 meses não existe algo muito extraordinário ou estratosférico que justifique se haver um novo lançamento. Se isso acontecesse, ok, a gente batia palmas e concordava, ou seja, em janeiro era apresentado algo e 6 meses depois a tecnologia avançou tão rápido que acaba por 6 meses depois entregar algo 10 vezes superior, mas não é o caso. Apesar de, como ainda agora disse, a tecnologia andar a velocidade de cruzeiro, ela não anda assim tão rápido que justifique se apresentar algo a mais passado 6 meses. Ou seja, em janeiro ela entrega algo, 6 meses depois é só um pequeno ajuste, um pequeno melhoramento. E isto é essa questão que eu vos queria colocar e gostaria de saber a vossa opinião, se de facto tanto as empresas dos smartphones, as fabricantes de smartphones, se justifica-se lançamentos de 6 em 6 meses, se isso é justificável e se isso faz sentido, da mesma forma se nas empresas de processador, tanto a MediaTek como a Qualcomm, se justifica haver lançamentos de 6 em 6 meses. Na minha opinião, talvez era mais fácil ela agora ter apresentado o 888 e daqui a 6 meses, disparado, daqui a 12 meses, daqui a um ano, de facto entregar talvez, sei lá, o 890 ou 900, sei lá, os números que ela irão dar ao novo processador, mas daqui a um ano, daqui a 12 meses, dizer assim, não, agora está aqui uma diferença significativa. Nesta versão face àquela de um ano atrás, entregamos 2 vezes mais, 3 vezes mais, 5 vezes mais, sei lá, algo que realmente a gente possa dizer assim, isto é mesmo... Então, se até mesmo a Apple, que lança smartphones de 12 em 12 meses, e mesmo ela, já há críticas de há alguns anos que ela apresenta smartphones em que não há grandes diferenças entre uma geração e outra, ou seja, já houve a crítica que no 12 não houve grandes diferenças face ao 11, mesmo até no Apple Watch, na geração 6, no Series 6 não entregou nada de diferente assim face ao 5, só houve ali duas coisas que ela implementou face à geração do 5. Então quer dizer, se já aí há uma crítica, quanto mais em processadores ou em smartphones de 6 em 6 meses, não faz sentido nenhum. E queria mesmo saber a vossa opinião, se este tipo de estratégia por parte das fabricantes ou das marcas, se é válido ou não. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.